Apóstolo Estevam, te amo. Amém. Tizão, te amo. No caminho eu vi pedras e ruínas, desertos intermináveis, me fizeram chorar, me fizeram secar, procurando milagre, esperando água. Cansado eu quis parar. Meu coração não se engana, é minha fé que me sustenta. Esse deserto não diz quem eu sou. Eu sou um filho, eu sou prova do teu grande amor. Graça e paz, meus amados, mais uma vez nesse dia nos encontramos para adorarmos ao Senhor. Quero aqui dar as boas-vindas aos nossos queridos irmãos, os nossos internautas, todos que têm nos acompanhado, de perto, de longe, você que está em casa, que bom que você reservou esse momento para juntos adorarmos a Deus. E neste dia feliz, certamente você esteve com a sua família, no momento de gratidão a Deus pela vida do Pai, e nós louvamos ao Senhor, porque Ele é o nosso Pai, e Ele tem cuidado de nós. E eu quero, nesta noite, utilizar um texto da palavra, nesse início, que está registrado no livro de Filipenses, ou Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 11, nós lemos assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez.
tudo posso naquele que me fortalece. Verso 18 fala: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que o Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que esta palavra possa encontrar guarida no seu coração e que você saiba que Ele é o Deus e Pai de todo suprimento. Ele é a nossa provisão todos os dias. Deus abençoe a você, abençoe a sua família, abençoe o seu lar e continuemos firmes e constantes no Senhor. Ele tem cuidado de nós. Vamos adorar a Deus, vamos louvar o nome do Senhor. Mas nesse início, vamos nesse momento pedir ao Senhor que receba o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos orar nesta hora. Deus querido e Pai amado, nos alegramos por mais uma vez nesse dia, nos encontrarmos na Tua casa para juntos adorarmos ao Senhor. Quero agradecer-te, ó Deus, pela oportunidade que temos tido de celebrar o Teu nome e de encontrar com alguns irmãos unidos nesse propósito de estarmos levando a Tua palavra e alcançando tantas vidas, tantos lares. Nesta noite, pedimos mais uma vez que o louvor, que a adoração seja agradável ao Teu santo nome. Ó Deus, pedimos por Tua palavra, que também há de ser proferida, que ela ache guarida em cada coração, a exemplo do texto que acabamos de ler, que diz que em Ti nós somos supridos, o Senhor é o Deus da providência. Nós oramos, ó Deus, com gratidão, no nome de Jesus, amém. Boa noite, graça e paz a todos os irmãos, todos que estão ligados agora no culto. Nós vamos estar celebrando a Jesus, celebrando o nosso Deus com canções espirituais, e a nossa oração é que Deus receba esses louvores. Então vamos estar entoando ao Senhor. Você aí na sua casa, fique de pé, exalte ao Senhor, adore ao Senhor com a sua família, e nós vamos estar nesse momento cantando o hino 154. Firme nas promessas, porque o Senhor tem promessas, né, na nossa vida. Tem umas que já se cumpriram, tem outras que ainda vão se cumprir na sua vida, na nossa vida, e nós louvamos a Deus pelas promessas do Senhor, porque Ele é fiel, Ele é fiel. Então vamos cantar, vamos louvar. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas
mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Bem forte agora, bonito. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Ele está aqui, o nosso Deus. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Glória ao Teu nome, Senhor. Adore, nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória. Então vem, Senhor, então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh, aleluia. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, adore a Ele. Vem, ó Deus. Oh, enche esse lugar, Teu desejo lá em cima, Teu poder, oh, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória. Então vem, Deus, então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Oh, seja exaltado, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Te damos honra, te damos glória. Diga, Teu é o poder para sempre, amém. Te damos, Senhor, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Diga, te damos, Senhor, te damos honra, yeah. Nós te damos, Senhor, te damos, Deus. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem, Deus, então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória
Diga, então vem. Então vem me incendiar meu coração. É o teu altar, Senhor. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Nós queremos contemplar a tua glória, Senhor. O teu poder sobre nós, inundando a nossa vida. Nós exaltamos ao Senhor Jesus. Aleluia, amém? Vamos continuar exaltando ao Senhor. Oh, clamando o nome Yeshua, o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Diga pro Senhor. Se eu perder tudo Adore Ele. que tenho, em troca do amor eu falharia. Aleluia. Glória a Jesus. Pois o amor não se compra, diga, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Declare agora. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga, eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga, meu orgulho. Meu orgulho me tirou do jardim. Oh, aleluia. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Diga o nome dele, Yeshua. Yeshua. Diga o nome dele, Yeshua. Meu amado é o
Diga o nome dele. Yeshua. E Ele está aqui neste lugar. E Ele está aí movendo a tua casa agora, o teu coração. Esse Deus poderoso, esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que é fiel, esse Deus que é poderoso, esse Deus que nos cura, que nos salva, que nos liberta. Esse é o Yeshua, esse é o nosso Deus. Fecha os seus olhos agora e nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor, porque Deus vai estar nos preparando nessa hora para a palavra dEle, que virá ao nosso coração nessa hora. Deus, nós te louvamos. Nós cantamos aqui que Tu és poderoso, maravilhoso, grande. E nós queremos agora estar preparados aqui, nesse momento, para ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor fale aquilo que precisamos ouvir. Transforme a nossa vida através da Tua palavra. Usa o Teu servo nessa hora. E nós te louvamos. Esse é o nosso clamor. Essa é a nossa oração. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém e amém, Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra mais uma vez no livro do profeta Abacuque. Semana passada refletimos sobre esse texto, ou melhor, sobre esse livro, e até falamos que era impossível falarmos tudo que o livro traz numa só mensagem. E mesmo que eu fale hoje, também continuará sendo impossível tirar todos os ensinos que esse livro traz, até porque a Bíblia é um livro inesgotável. Todos os dias somos abençoados pela palavra de Deus, somos alimentados pela palavra de Deus. Então eu quero, nesta noite, ler o capítulo 3. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 3. Meditamos no capítulo 1, capítulo 2, mas hoje vamos falar alguns versos no capítulo 3. E inicio a partir do verso 1, do verso 1 ao verso 6, e depois dos versos 16 a 19 do livro do profeta Abacuque. A palavra assim nos fala: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Verso 16 diz assim: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia,
Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ficamos aqui, encerramos a leitura desse texto e quero pensar com os irmãos hoje, como disse, Abacuque e nós, parte 2, como se fosse a sequência da palavra que meditamos na semana passada. E eu quero introduzir, lembrando os irmãos, sobre o nome de Abacuque. O nome de Abacuque é um nome raro e, curiosamente, o significado é abraçar. Achei muito interessante o significado do nome do profeta. E quando a gente vê a história deste livro, a gente conclui que primeiro o profeta abraçou o povo, mas depois ele entendeu que deveria abraçar a Deus, porque é do alto que vem o nosso socorro. Ele muda a postura, e nós vimos isso a partir do capítulo 2, quando ele muda o seu comportamento, ele muda a sua atitude, e agora ele agarra-se no Senhor e espera no Senhor. Hernando Dias Lopes diz que Abacuque é o profeta que canta dentro da noite. E talvez seja propício pensarmos isso. Por quê? Porque é no silêncio, muitas vezes na calada da noite, quando nós estamos aflitos, nós paramos e começamos a entoar hinos ao Senhor. E quando assim fazemos, nós sentimos que Ele acalma a nossa alma, nós sentimos que Ele acalma o nosso coração. O livro Em Apreço, ele começa assim, começa num vale profundo, mas ele termina, conforme o texto mesmo declarou, de forma altaneira, ele termina nas alturas. É como se estivéssemos vendo os momentos vivenciados pelo profeta. Como assim? O profeta ele vai do desespero à esperança, ele vai do temor à fé, ele vai da angústia que assolava sua alma à exultação. E essa mudança aconteceu por quê? Porque ele se voltou para Deus. Porque ele propôs no seu coração ouvir mais a voz de Deus, ouvir mais a Deus e falar menos. Ele se propôs a depender mais de Deus. Queridos, isso nos ensina muito e nós precisamos atentar para o que a palavra nos orienta. Essa mudança de Abacuque, ela foi oportuna, proveitosa, edificante, instrutiva para a sua vida. Depois de ouvir os juízos de Deus, depois de ouvir as ameaças e até mesmo ouvir as promessas, Abacuque agora ele entoa um sublime cântico. E é assim que começa o capítulo 3, uma oração em forma de louvor, em forma de cântico a Deus. Esse capítulo trata disso, um cântico de louvor a Deus. O salmista diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nessa manhã nós fomos lembrados disso mais uma vez, no Salmo 46, verso 1. E aí a gente aprende o seguinte, gente: conhecer a Deus, conhecer as suas obras, conhecer os seus atributos é o remédio que a humanidade precisa contra o desespero. Quanto mais conhecemos a Deus, mais sentimos firmeza, mais sentimos segurança. E o que esse texto nos mostra? Quero pontuar algumas coisas. Quando nos voltamos para as Escrituras, nós descobrimos que as rédeas da história não estão nas mãos das grandes e poderosas nações, não estão nas mãos daqueles que estão assentados nos poderes constituídos, mas está naquele que está no alto e sublime trono, e está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O que aprendemos com as Escrituras? O que aprendemos em particular aqui neste livro? Vou destacar. Primeira coisa, quando tudo parece perdido, com Deus ainda não está perdido. Há momentos na vida da gente que nós nos sentimos assim,
como se não houvesse mais esperança. A sentença foi lavrada e nós ficamos em dificuldades. Aqui nesse texto, nesse contexto, algo semelhante aconteceu. Por quê? Porque a sentença também havia sido lavrada para o pequeno, para o minúsculo reino de Judá. Parecia uma sentença de morte. Por quê? Porque a impetuosa Babilônia, que naquele tempo se constituía a dona do mundo, ela era detentora de um poder irresistível. Esta era a situação que o pequeno reino de Judá estava vivendo. Jerusalém seria esmagada com facilidade, as ruínas seriam pisadas pelos opressores. Então era esse o momento que eles viviam. Mas nós aprendemos pela palavra que o forte se torna fraco, e o fraco é revestido de forças. A Babilônia caiu, e o que aconteceu com o reino de Judá? Judá foi restaurado, e isso significa para nós algo muito precioso. Sabe o quê? Isso significa que o plano de Deus prevalece. Ainda que toda a terra se levante contra ele, o plano de Deus prevalece. Ele é Senhor. Mas uma segunda coisa que eu destaco é que quando chegamos ao final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Aquele momento que nós não temos mais o que fazer e nem de onde tirar, os recursos de Deus continuam prevalecendo. Chegar ao final dos recursos, sem dúvida, é ver escancarar muitas vezes à nossa frente uma crise. Logo, logo sentimos-nos assim, em crise, em uma crise sem precedentes. Mas nós podemos olhar por outro aspecto. Nós podemos ter um outro ângulo de visão e aí perceber que, em meio à crise, nós temos oportunidades. A verdade, gente, é justamente esta. A crise, ela nos propicia um tempo de oportunidade. Oportunidade de quê? Oportunidade de reflexão, oportunidade de mudança, oportunidade de crescimento, oportunidade de reinventar, oportunidade de aprendizado para a sobrevivência. E é o que nós temos visto em algumas casas, em algumas famílias neste tempo. Quanta gente está se redescobrindo, quantas pessoas estão reinventando e quantas pessoas estão indo em busca de novas coisas, aprendendo novas coisas. E aí a gente destaca o seguinte: quem tem sabido aproveitar tem descoberto coisas novas. E a gente se surpreende com aquilo que podemos fazer. Às vezes nós perdemos porque deixamos a vida passar, e a crise nos leva à mudança de atitude, a mudança de postura, a mudança de comportamento. Abacuque, em sua crise, ele também fez uma mudança. O capítulo 2 diz que Abacuque subiu à torre de vigia e clamou por um avivamento. Diante do cenário que ele visualizava, ele faz um pedido a Deus. Ele viu a extrema necessidade de uma mudança espiritual em sua nação. E o profeta, que esteve por um tempo tão angustiado, agora, ao meditar sobre a pessoa de Deus, ao meditar sobre os atributos de Deus, ao perceber os feitos divinos, ele recobrou o ânimo e pôs-se a cantar, e pôs-se a entoar louvor ao Senhor e clamar pelo nome do Senhor numa forma e numa postura diferente. É bom destacar, quando os recursos da terra acabam, os celeiros do céu continuam abarrotados, porque de lá que vem toda sorte de bênçãos. As bênçãos estão nas regiões celestiais, assim a palavra nos apresenta. Mas uma terceira coisa que destaco é que, quando a crise nos encurrala, nós precisamos olhar para o alto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91,
verso 1. Quando Abacuque subiu à torre de vigia, ele ouviu Deus e ele também falou com Deus. A palavra de Deus lhe trouxe consolo, a palavra de Deus lhe trouxe direção, e a oração lhe encheu a alma de esperança, de alegria. Essa semana, no dia 4 de agosto, Beirute viveu um momento estarrecedor, quando uma explosão aconteceu em uma zona portuária, onde havia um depósito de nitrato de amônio. O momento inesperado trouxe pânico, trouxe desespero, trouxe desolação, trouxe prejuízos, feridos, mortes. A cena pós-explosão era algo aterrador, era algo desesperador. E, literalmente, olhar para os lados, naquele contexto, pelas lentes que tivemos oportunidade de consultar, olhar para aquele momento foi algo deprimente. E é justamente numa situação como esta que a única esperança é olhar para o alto, de onde vem o socorro. Salmo 121, verso 1, já nos diz: elevo os meus olhos para o monte, para o alto, de onde me vem o socorro. Diante das tragédias, se olharmos para baixo, ficaremos desolados. Se olharmos ao redor, ficaremos estarrecidos. Mas se olharmos para o alto, encontraremos a vitória. Mas esse texto, ele nos enseja outras preciosas lições que eu quero destacar. A palavra e a oração estão presentes na experiência de Abacuque. A palavra e a oração é o instrumento que nos coloca no caminho da restauração. Veja o que o profeta experimentou. Verso 2, ele começa a falar para o Senhor assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Tenho ouvido, Senhor. Ele fala com Deus e ele ouve a voz de Deus. Palavra e oração são dois grandes instrumentos que nos levam à vitória. Mas permita-me dizer, eu sei que você sabe disso, eu sei que todos nós sabemos disso, e embora saibamos disto, desde a tenra idade, nós fazemos pouco uso desses instrumentos. Amados, neste tempo, mais do que nunca, nós precisamos do revestimento de toda a armadura de Deus para poder ficar firme e para resistirmos nos dias maus. Assim diz Efésios capítulo 6, versículo 11. Vale a pena meditar, vale a pena ler esse precioso texto da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é a única maneira de enfrentarmos vitoriosamente a crise. Por quê? Porque Deus tem palavras certas, oportunas, edificantes, próprias para a nossa vida. Abacuque, ele entendeu isso. A revelação de Deus transformou o profeta. Aquele profeta que surge como questionador, ele passa agora a ser um profeta adorador. Ele antes questionava, agora ele adora. Por quê? Porque Deus tirou do vale do medo, Deus tirou daquela situação difícil e o transporta para a montanha da fé. A palavra de Deus, ouvida com sede, com sinceridade, produz em nós uma visão clara de quem é Deus e de como Ele age. Abacuque experimentou isso, ele vivenciou isso. Outra coisa que destaco, ouvir a palavra de Deus nos leva à fervorosa oração. Não conseguimos nos conter, ouvindo a palavra de Deus, logo queremos orar. Pouco tempo eu estava num congresso e ouvi uma experiência contada de um saudoso pastor chamado Mauro Israel Moreira. E Mauro Israel Moreira pastoreou muito tempo a Igreja Batista em São Gonçalo, e ele estava ali nesse congresso, mas ele ficava no momento de lazer o tempo todo no quarto.
o tempo todo no quarto. E um colega de quarto do pastor Mauro, todos os momentos que chegava ali, percebia que o pastor Mauro permanecia no seu lugar, no seu leito, orando, lendo a palavra de Deus. E como que era? Ele lia a palavra, lia, daqui a pouco ele ajoelhava, orava. Daqui a pouco ele parava, lia, depois ele ajoelhava, orava. E o colega saía e voltava e encontrava aquele homem na mesma postura, na mesma atitude, e ele ficou estarrecido. Como pode? Que momento, que vida devocional, que entrega. E olha, o que eu destaco com isso? Quando nós vamos à palavra de Deus, nós também sentimos a necessidade de falarmos com Deus. Nós ouvimos a voz do Senhor e somos edificados, somos confrontados e sentimos o desejo de abrir o nosso coração para Deus e dizer: Senhor, como eu preciso de Ti, tenha misericórdia de mim, me ajude, Senhor, eu quero vencer e eu sei por Tua palavra que contigo eu serei vencedor. Ouvir a palavra de Deus, meu amado, nos leva à fervorosa vida de oração. Por quê? Porque a palavra produz em nós uma dependência de Deus. Quanto mais ouvimos a voz de Deus, mais dependemos dEle, mais precisamos da direção dEle, mais sentimos a necessidade de sermos conduzidos por Ele. A voz de Deus nos põe de joelhos. A voz de Deus nos faz quebrantarmos diante dEle. O profeta Daniel, quando ouviu a voz do Senhor e quando contemplou a sua glória, ele prostrou-se em terra. Se você abrir lá em Daniel 8, 17 e 18, você vai encontrar isso. Momento em que veio, pois, a palavra de Deus, e ele contempla a glória de Deus, ele contempla o Iavé, ele contempla o Senhor, e ele diz o seguinte: quando eu contemplei tudo isso, quando eu contemplei toda a majestade, quando eu contemplei toda a beleza, eu prostrei-me com o rosto rente ao pó. Foi quando ouvi a voz que me dizia: prostrei-me aos pés do anjo que se revelava a mim. O profeta Ezequiel, por sua vez, viveu semelhante experiência. E ele contempla também a aparência de Deus, a glória do Senhor, e diz assim: quando eu contemplei tudo isso, prostrei-me com o rosto rente ao pó, e assim ouvi a voz do Senhor. Ezequiel 1, 28. O apóstolo João também viveu uma experiência linda. Está registrado no capítulo 1, verso 17. Esta, pois, era a aparência da glória do Senhor. E assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, os meus lábios também tremeram. E tudo isso eu vi e prostrei-me com o rosto rente ao pó, e ouvi uma voz a me chamar. Olha, experiências vividas por grandes homens, por personagens especiais da palavra de Deus. O que dizer dos apóstolos? Os apóstolos entenderam que precisavam dar primazia à palavra e à oração. Quando a gente lê o início da igreja primitiva, a gente encontra esta conclusão e este ensinamento por parte dos apóstolos para com os irmãos daquela comunidade, daquela congregação. Então, isso nos leva a entender, queridos, que sempre que abandonamos a palavra de Deus, sempre que abandonamos o zelo pela oração, a tendência é desvio e perdição, é esfriamento e queda espiritual. Você pode estar certo. As pessoas que estão entristecidas muitas vezes, que estão fracas espiritualmente, desistindo de tudo e de todos, você pode estar certo, tem faltado na vida dela palavra de Deus e oração. Tem faltado alimento para a sua alma e tem faltado comunicação com o Senhor, com o Criador, com o Pai. Queridos, não nos percamos. Mas uma outra coisa que eu destaco é que a oração é um instrumento capaz de nos conduzir da humilhação à exaltação. Versículo 2, nossa referência, a oração de Abacuque é assim: aviva a tua obra, ó Senhor. O profeta começou a orar e não mais discutir.
Antes ele discutia com Deus, mas agora ele ora e a sua oração logo se transforma em louvor e adoração. Neste tempo, meus amados, nós somos convocados a também humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Essa foi a experiência de Abacuque. E a gente vê que ele já não pede a Deus a suspensão da disciplina, ele já não pede a Deus que esteja mudando de atitude, não, ele está extasiado com a glória de Deus e ele pede apenas para curvar-se diante de Deus, ele sente apenas a necessidade de adorá-lo. Na verdade, gente, a revelação de Deus nos leva ao pó da humilhação, porque a palavra bem diz que a um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. A gente vai citar aqui outros personagens bíblicos. Lembramos de Moisés. Quando Moisés contemplou o Senhor na sarça ardente, ele disse, ele tremeu, ele temeu ao Senhor. Quando Isaías viu o Senhor num alto e sublime trono, ele disse, ai de mim, estou perdido. Quando João viu o Cristo ressurreto lá na ilha de Pátimos, ele caiu aos pés como morto. Isso nos ensina que ninguém pode ver o Senhor na sua glória e permanecer o mesmo. Talvez, neste tempo, nós estejamos vendo muita emoção e pouca conversão, pois a conversão leva à mudança de vida, leva à mudança de comportamento, leva-nos a deixar o velho homem, leva-nos a deixar a velha natureza e definitivamente abraçamos o Senhor, declarando, eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso. Abacuque, ele ficou alarmado, extasiado com a grandeza divina, e ao contemplar a beleza do Senhor, ele se prostrou, ele se pôs a adorá-lo. Essa experiência do profeta com Deus levou a fazer um pedido especial. E qual foi o pedido? Versículo 2 nos traz, ele, em sua petição, ele pede ao Senhor por avivamento. Agora, ele não pede mais pelo livramento, ele não pede mais para que o Senhor elimine a disciplina. Não, ele muda o foco, ele tira o foco do homem, ele tira o foco do povo, ele tira o foco de si mesmo e coloca toda a sua dedicação e toda a sua devoção em Deus. Que pedido temos feito ao Senhor nesse tempo? O pedido de Abacuque é um pedido de magnitude espiritual e permanente. Ele pede ao Senhor não só para aqueles dias, mas ele pede para toda a geração. Ele pede que o Senhor avive a sua obra no decorrer dos anos. Ele não pensa apenas nele, ele não pensa apenas na sua geração, no seu contexto, mas a sua preocupação é com a glória de Deus ao longo da história. Queridos, eu não tenho dúvida de que é verdadeiramente disto que o mundo hoje está precisando e nossa geração futura precisa. Talvez não estejamos aqui amanhã, nós não sabemos quanto tempo estaremos aqui, nós não sabemos por quanto tempo mais permaneceremos, mas precisamos colocar a nossa geração futura diariamente aos pés do Senhor, e não apenas orarmos por eles, mas vivermos hoje o Evangelho de forma viva e autêntica, para que eles vejam a glória de Deus se manifestando em nós e através de nós. Não basta o fim da pandemia, é preciso o início de uma renovação espiritual. É preciso, neste novo momento, vivermos um novo mover do Senhor na nossa vida, começando isso na nossa casa, na nossa relação com as pessoas. Avivamento foi o pedido do profeta. Avivamento deve ser o nosso anseio também, deve ser o anseio da igreja em todos os tempos, em todos os lugares. Nós devemos orar pelo avivamento, sempre como Abacuque também orou. E eu estou certo de que a mente invadida pela palavra de Deus produzirá um coração quebrantado aos olhos do Senhor. A vinha de Deus, na experiência de Abacuque, estava murcha. A figueira estava sem frutos. Por isso,
Precisamos clamar por um avivamento espiritual, precisamos além, clamar, precisamos buscar, precisamos de conserto. A nossa gente precisa de conserto espiritual. E o avivamento, ele é concebido a partir do quebrantamento, nasce com o choro do arrependimento, nasce com o quebrantamento aos pés do Senhor. O avivamento é marcado pela oração e pela oração abundante. Assim como a chuva cai sobre a terra seca, as torrentes do Espírito vêm apenas sobre os sedentos, aqueles que estão desejosos, ansiosos por uma mudança. Isaías 44, versículo 3, nos traz essa preciosa verdade. Hoje, a igreja tem substituído os pedidos a Deus, tem pedido as bênçãos de Deus, mas não tem desejado ser uma bênção nas mãos de Deus. Tem desejado muitas vezes a dádiva, mas não tem desejado o doador. Tem desejado as riquezas do mundo, mas não tem buscado as riquezas do céu. Tem mudado muitas vezes a sua atitude quando deveriam estar prostrados diante do Senhor, estão muitas vezes na contramão do verdadeiro avivamento. Mas, voltando ao texto, a gente vê a partir dos versos 3 a 15, que Abacuque continua sua oração e ele continua exaltando e contando os feitos de Deus para o enfrentamento daquele tempo presente, das lutas que ele vivia. E nos versos finais, ele vai concluir com essa canção bela, a canção de triunfo, um triunfo no meio da dor, um triunfo que o levou a ter a sua fé firmada e fortalecida no Senhor. Versos 16 a 19, que citamos aqui no início, nos mostra isto. Mostra-nos uma manifestação de Deus na vida do profeta. Quando o profeta ouviu os relatos dos feitos de Deus, ele ficou trêmulo, joelhos trôpegos, e isso mostra que não podemos contemplar a Deus sem sermos impactados por Ele, sem sermos impactados por Sua presença, sem sermos impactados pela Sua ação e por Sua palavra. Logo, logo, Abacuque, agora ele tem uma confiança restaurada. Ele que inicia desesperado, desanimado, angustiado, ele agora, depois da sua experiência com Deus, ele vê a sua força renovada e a sua confiança sendo restabelecida, e agora se coloca de forma inabalável. Quando lemos os versos 17 e 18, encontramos a seguinte declaração bela: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que não haja gado nos currais, ainda, e ele vai citando, mas ele conclui: eu me alegrarei no Senhor. Na verdade, ele falava da experiência do seu povo, ele falava da experiência da sua gente. Sabe por quê? O povo de Judá dependia da agricultura para sobreviver. Os recursos financeiros vinham das lavouras, vinham dos rebanhos. A maior parte do sustento vinha dos figos, das uvas, das azeitonas, bem como da criação de ovelhas e do gado. E embora agora o olhar do profeta vislumbrasse coisas difíceis, momentos difíceis, embora as fontes estavam esgotadas, o profeta diz que a confiança não estava abalada, porque a confiança estava no Senhor, estava no Deus provedor, não nos recursos da terra, mas nos recursos que vinham do céu, porque os recursos da terra podem falhar, mas os recursos de Deus não falham. Essa foi a experiência que ele viveu, uma experiência de confiança, que leva o profeta a ter paz, que leva o profeta a renovar a sua força. Mas ainda o texto vai nos falar, além dessa confiança, fala de uma alegria incondicional que ocupa a mente e o coração do profeta. Verso 18, já citei e repito: todavia me alegrarei no Senhor.
A alegria não é determinada pela presença de coisas boas e também não é determinada pela ausência de coisas trágicas. Sua alegria, a alegria do profeta, estava centrada na pessoa de Deus, porque Deus é Deus em todo o tempo. É o Deus que vem ao nosso encontro e que nos estabiliza e que nos traz segurança. Por isso citamos e repetimos, Ele é a fortaleza, nele está o nosso refúgio. Nenhum perigo pode nos alcançar se estivermos refugiados em Deus. Eu quero concluir a mensagem deste livro destacando as lições que todo o livro nos trouxe. Vou aqui pontuar. Primeiro, uma lição estarrecedora. Deus julga o seu próprio povo. Deus é santo e justo, e Ele não faz vistas grossas ao pecado no meio do seu povo. Isso é para a gente observar. Mas uma outra coisa, o livro nos traz uma lição gloriosa. A história tem um rumo, a história ela marcha para uma consumação gloriosa da vitória retumbante de Deus e do seu povo. Também aprendemos aqui uma lição moral, onde os violentos serão punidos, aqueles que semeiam violência serão ceifados por ela. O texto vai nos mostrar o que acontece com a Babilônia. Também aprendemos aqui uma lição espiritual. O justo viverá pela fé. Ainda que o mundo se transtorne, ainda que os ímpios se levantem com fúria violenta, ainda que nos faltem recursos, é pela fé que vivemos, é pela fé que vencemos e na fé triunfaremos. E também o livro nos traz essa lição final, a alegria de crer. O profeta termina exclamando com todas as forças: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Queridos, crer é um ato de júbilo. A fé nos toma pela mão e nos carrega pelos corredores da dúvida e da angústia e nos leva à sala do trono, de onde o Senhor governa todas as coisas. Deus ainda pode nos dar cânticos na escuridão. Se confiarmos nele, veremos a sua grandeza e contemplaremos a sua glória. Cito, finalizando, a experiência de Jó, e vou citar apenas um versículo. No livro de Jó, capítulo 35, verso 10, encontramos a seguinte declaração: mas não há quem pergunte, onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgir canções. Jó, que viveu momentos trágicos na sua vida, de perdas incomparáveis, complicadíssimas, num só dia é noticiado de todas as perdas e tragédias possíveis e até inimagináveis que alguém poderia enfrentar. Mas ele, mesmo assim, reconheceu que a sua vida estava em Deus e declara: o meu Redentor vive. Que nesse tempo seja essa a nossa confiança, a nossa firmeza, a nossa convicção, a nossa declaração todos os dias. O nosso Deus está no trono, comanda todas as coisas, e eu não tenho o que temer, eu não preciso temer, porque a minha vida está segura nas mãos do Deus que tudo pode. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão
que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Oh, declare. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, declare ainda, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos dizer: o choro dura uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Se você crê, declare agora. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, ainda, Senhor, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, aleluia! Nós cremos no Senhor. Nós cremos que Ele pode fazer todas as coisas. E Ele pode mudar tudo na nossa vida. Então, se você crê, aí aonde você está, coloque a mão no seu coração e diga: choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Você pode cantar mais alto? Se você crê nisso, diga: choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Oh, ela vem, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, diga aí, yeah. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem, ela vem, ela vem. Eu creio sim. Oh, oh, o choro, Senhor. Mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Yeah. Ainda que a figueira não floresça,
Aleluia. Louvamos a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu, a oportunidade de estarmos cultuando. Nossa oração nesta noite é de gratidão, conforme tudo que vimos e ouvimos, e entendemos que, ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei no Senhor. Fomos nesta noite, como em todo tempo, abastecidos pela palavra que nos orienta a confiarmos sempre no Senhor. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nossa vida a cada manhã. E nós nos alegramos por tamanho cuidado e fidelidade do nosso Deus. Nós vamos estar orando, encerrando o culto nesta noite, mas convidando você a continuar cultuando a Deus, continuar em atitude de louvor e de adoração ao Senhor, recebendo as bênçãos do Senhor e também abençoando as pessoas que estão à sua volta, a começar na sua casa. Que Deus esteja abençoando a sua caminhada nessa semana, que seja uma semana repleta de alegria, de paz e de abundância vindo da parte do nosso Deus. Nós vamos orar, e nessa oração eu estarei aqui lembrando da Adriana César, amiga do Andy, aqui o nosso irmão que participa conosco aqui do culto. Essa pessoa tem acompanhado também os nossos cultos, e nós estaremos aqui nesta hora orando pela vida dela, pedindo que o Senhor a abençoe também. Vamos assim orar neste momento. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta hora que aqui estamos encerrando mais um momento, ó Deus, de culto ao Senhor, e te agradecendo, Pai, por tudo que aqui pudemos experimentar no dia de hoje, tanto pela manhã quanto por este momento agora. Ó Deus, obrigado porque temos sido alimentados por Tua palavra, temos tido a oportunidade de entoar louvores ao Teu santo nome. Obrigado, Pai, porque ainda que o templo esteja fechado, nós não estamos impedidos de Te adorar, nós não estamos impedidos de pregar a Tua palavra. E pedimos, Pai, que a Tua palavra possa invadir corações, famílias, e assim, ó Deus, todos possam reconhecer a grandeza do Senhor e entender a necessidade de prostrar-se diante do Senhor. Que na nossa vida também estejamos diariamente buscando ao Senhor de todo o nosso coração, fazendo da devocional uma prioridade na nossa vida, onde ouvimos a Tua voz e também falamos contigo. Pedimos, ó Deus, nesta hora pela vida da Adriana César, que o Senhor esteja abençoando e, ó Deus, esteja conduzindo a sua vida, a sua história, e que ela possa também, ó Deus, estar em sintonia com o Senhor, dando lugar devido ao Senhor na sua vida. Ó Deus, nós oramos por todos que têm acompanhado essas programações, que o Senhor esteja abençoando cada lar, e que todos, ó Deus, possam entender a necessidade de servir ao Senhor com alegria. Nós oramos, rogando ao Senhor pela semana que inicia, que seja uma semana repleta de bênçãos do Senhor, e que, ó Deus, ainda que haja desafios e lutas, certamente virão, que nós não venhamos nos abater, mas estejamos confiantes, sabendo que o nosso Pai tem cuidado de nós. Nós oramos dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus conosco esteja e permaneça para sempre. Amém. Amém. Semana abençoada em nome de Jesus. E não esqueça de curtir o nosso canal, divulgue, propague e também dê aos outros, aos seus amigos, a oportunidade de serem abençoados. Deus abençoe a todos. Semana abençoada em nome de Jesus. Jesus Cristo, minha fonte.